dia, eu me chamo Leandra e junto com a ajuda da Bruna, iremos apresentar para vocês um projeto sobre a cidade de Pelotas, que está localizada no estado do Rio Grande do Sul. Nosso projeto se chama Pelotas, uma volta ao passado. A gente vai estar falando hoje sobre a região de Pelotas. A elaboração desse projeto tem como objetivo levar as crianças a conhecer os lugares do Brasil, identificando assim a região que está localizada a cidade, e podemos estar assim ensinando sobre a cultura de Pelotas, que é um lugar rico de fatos históricos, comidas típicas e uma região diferente do que estamos acostumados. O público-alvo é de 8 a 9 anos e a duração são de 5 aulas. Segundo ano, unidade temática obrigatória. As formas de registrar as experiências da comunidade. Habilidades, compilar a história das famílias em diferentes fontes. Objetos de conhecimento, as fontes, relatos orais, objetos, imagens. Músicas, escrita, tecnologia digital de informação e comunicação, inscrições nas paredes, ruas e espaços. Identificar objetos e documentos pessoais no âmbito da família e ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros são descartáveis. Pelotas ela é conhecida como a cidade que vive no passado. Fica localizada no estado do Rio Grande do Sul e ela é conhecida pela sua diversidade, por ser um local onde está localizada muitas construções do século passado. No passado, Pelotas não passava de uma simples região rural e, com a chegada dos portugueses, os produtores de charque, das charqueadas, começaram a surgir as fazendas, assim ajudando a desenvolver a região, para que no futuro ela se transformasse em um centro urbano. Pelotas passou a se tornar cidade em 1835. Por ser um local onde tem bastante prédios históricos, ter uma cultura rica, Pelotas é uma cidade que tem bastante história para contar. É fácil encontrar histórias e recordações de moradores da cidade que falam como era viver, como é viver na cidade. Em uma roda de conversa de um documentário, podemos encontrar os moradores recordando lembranças de sua infância e pontos históricos da cidade, como a estação ferroviária de Pelotas. O morador conta como era bom fazer o trajeto até as cidades vizinhas usando aqueles trens modernos da época. Luiz também foi um morador de Pelotas e ele relata como era bom fazer parte do Clube Cacheral, que foi um clube importante para a cidade e sua arquitetura foi um marco para representar a eclética pelotense. Ele foi convidado para fazer parte da diretoria quando o clube estava para completar 100 anos e fala como que foi essa festa, comemoração e que essa festa foi um evento tão importante que até saiu nos jornais. Unidade temática. Terceiro ano, lugar em que vive. Habilidades: identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados. Objeto de conhecimento: a produção dos marcos da memória, os lugares de memória, a produção dos marcos de memória, a formação cultural da população, a cidade e o campo, aproximações e diferenças. Identificar de modos de vida na cidade, no campo, no presente, comparando com os do passado. Agora a gente vai falar sobre as charqueadas. As charqueadas eram áreas rurais da cidade que eles produziam o charque. O charque é uma carne que eles salgam e deixam ao sol. E eles fazem esse processo para deixar ela mais tempo para consumo. A produção de charque foi muito importante para a construção da economia da região de Pelotas. A primeira charqueada foi fundada pelo português José Pinto Martins, à margens do rio Arroio. E como todo o Brasil colonial, ela também utilizava mãos escravas, né, nas suas produções
E até hoje eles guardam dentro da charqueada de São João algumas ferramentas que os escravos utilizavam na produção. E também você pode encontrar lá uma senzala que tem a fachada original desde a época dos escravos. A charqueada de São João ela foi construída no início do século XIX e sendo uma das arquiteturas mais bonitas do ciclo do charque. Foi residência da família do José Gonçalves Chaves e também ela foi uma das charqueadas mais bem-sucedidas economicamente da cidade. Desenvolvimento metodológico. Após conhecermos sobre a cidade, vamos entrar em discussão com a turma sobre os pontos mais importantes de Pelotas. Vamos questionar os alunos se eles já ouviram falar sobre a cidade, sobre o charque, se eles já experimentaram. Faremos uma atividade oral e assim conseguimos a interação de todos os alunos, para uma aula divertida e interativa. Com isso, nosso objetivo é que cada aluno, com sua participação, consiga adquirir os conhecimentos sobre a cidade de uma maneira leve e distraída. Bom dia, vamos falar um pouquinho agora sobre a matéria de Geografia. Segundo ano, unidade temática Formas de apresentação em pensamento espacial, objetivos de conhecimento, localização, orientação, representação espacial, habilidades, identificar e elaborar diferentes formas de representação, desenhos, mapas mentais, maquetes, para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência. Agora vamos entrar um pouquinho na apresentação sobre geografia. Agora vamos começar vendo diferentes tipos de representação da cidade de Pelotas. Essa é a terceira etapa. Iremos ver diversos tipos de representação da cidade de Pelotas por mapas, por desenhos, por imagens de cima da cidade, por maquetes, alguns tipos de imagens a gente vai ver. Nesse primeiro slide tem a foto de cima da cidade de Pelotas e tem também a parte no mapa dela, da cidade de Pelotas. Nesse outro slide podemos ver diferentes formas cartográficas de Pelotas. A primeira imagem é uma imagem da cidade de Pelotas de cima, quando a noite já caiu, que fica bem mais bonito, com as luzes todas acesas, né? Pra gente poder ver um pouquinho mais como ela é ao cair da noite. Ao lado tem um mapa plano da cidade de Pelotas de 1845. E essa parte é da parte rural da região de Pelotas, né? A parte onde mais estão os habitantes. Aqui, como podemos notar, representações ilustrativas de Pelotas. Observando, os prédios históricos são bem marcantes nas representações ilustrativas da cidade, né? Aí tá até a prefeitura em forma de desenho, vários desenhos, maquete. E agora podemos ver imagens da parte rural de Pelotas, né? Até um desenho em cima, em forma, mostrando o designer que é lá uma parte, né? E outras duas imagens mostrando como é a parte rural, para a gente poder observar. Agora vamos ir para outra etapa, né, dessa matéria. Focalizamos um pouco mais no terceiro ano, unidade temática obrigatória, sujeito do seu lugar no mundo, objetivos de conhecimento, cidade e o campo, aproximações e diferenças, habilidades. Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança das paisagens natural e androtópicas dos seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares. Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica.
Vamos começar falando um pouquinho sobre a localização de Pelotas. A cidade de Pelotas está localizada às margens do canal de São Gonçalo, que liga as lagoas dos Patos e Mirim, as maiores do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, ocupando uma área de 1.609 km. O município conta com 339.934 habitantes, sendo que 92% da população total reside na zona urbana do município, ou seja, de 339.934 mil habitantes, 92% dos habitantes estão localizados na área urbana da cidade de Pelotas. Bem mais que a metade, quase todos estão localizados na área. Agora vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades, sobre as coisas que destacam mais sobre a localização, né? Sobre a localização da cidade. E vamos começar vendo a imagem da entrada da cidade de Pelotas, que é essa pedra bem grandona na cor azul, escrito Pelotas. Essa é a entrada da cidade, né? O marco da entrada da cidade. E vamos agora para as curiosidades. Pelotas é uma cidade de estado do Rio Grande do Sul, ou seja, Pelotas está localizado no Rio Grande do Sul. E as pessoas que habitam lá são chamadas de pelotenses. Cidade de Pelotas existe os pernambucanos, enfim, né? E lá são chamados de pelotenses. As pessoas que moram lá, que habitam lá, que nasceram lá, são os pelotenses. A maioria dos pelotenses são mulheres, cerca de 52,97% são mulheres. Então, tipo assim, tá quase na mesma marca ali de homem e mulher, mas as mulheres ainda ganham um pouquinho, né? Tem um pouco mais de mulher do que de homem, então as mulheres se sobressaem. E vamos lá pro próximo. Pelotas deixou de ser a quarta cidade mais populosa do Rio Grande do Sul para ser a terceira. Ou seja, Pelotas era a quarta cidade mais populosa do Rio Grande do Sul e agora ela é a terceira mais populosa. Tá aumentando aí a população de Pelotas. Agora vamos para mais uma curiosidade. A grande expansão das charqueadas fez com que Pelotas fosse considerada a verdadeira capital econômica da Previdência. Charqueadas são aqueles lugares que fazem todo o processo das carnes charques, tá bom? Aí, por conta disso, da grande expansão das charqueadas, fez com que a cidade de Pelotas fosse considerada a verdadeira capital econômica da Previdência. Depois de conhecermos um pouquinho sobre a localidade de Pelotas, depois de ver as imagens dela por cima, depois de conhecer aonde ela fica, de saber quantos habitantes tem, quantos habitantes se sobressaem, saber que ela é uma cidade muito populosa no Rio Grande do Sul. A gente vai entrar um pouquinho no clima, vamos falar um pouquinho do clima da cidade de Pelotas. Devido à sua posição latitudinal, Pelotas está na zona climática temperada do sul e tem um clima subtropical úmido devido à sua grande proximidade com a Laguna dos Patos e com o Oceano Atlântico. Ou seja, Pelotas, devido à sua posição, que é perto do oceano, perto de rios muito grandes, ele tem um clima subtropical úmido temperado. Por conta dele estar nas proximidades desses rios, causa
esse clima tropical. O que é o clima tropical úmido temperado? O clima tropical, vamos explicar um de cada vez. O clima tropical úmido abrange a proporção do país, com o clima úmido e mais frio do que os demais. Ou seja, quando tá frio lá, tá muito frio. Pode ter até aquelas chuvas que chovem gelos, pode ter neve, que no Brasil é um pouquinho mais difícil, né? Mas esse clima subtropical úmido é isso. Quando tá frio, ele tá muito frio. Fica uma temperatura bem gelada, bem frio, bastante chuva, tempestade. E o clima temperado, ele significa que quando tá frio, tá muito frio, e quando tá calor, tá sempre acima de 20 graus, ou seja, ou muito frio ou muito calor. Esse é o clima de Pelotas, ou tá muito frio ou muito calor, tudo com muita intensidade. Pode estar no mais ou menos? Pode sim estar no mais ou menos, mas o normal dele é esse, por conta dos oceanos, né? Da frente fria, tudo. Quando tá frio, tá bastante frio. E quando tá calor, é sempre acima dos 20 graus. Aí por isso que é chamada clima subtropical úmido. Temperado, por conta disso. Porque lá não sobressai nenhum dos dois. Não sobressai nem frio demais, tipo, o ano inteiro, nem calor demais o ano inteiro. Nas suas épocas, sobe e desce bastante em questão do clima. Ou tá muito frio, ou tá muito calor. Então é basicamente isso, por conta das proximidades do rio que causa esse clima, né? Aí no slide tá explicando um pouquinho melhor sobre esses dois climas, né? Deixei, tá tudo bem explicadinho. E Agora vamos entrar no desenvolvimento metodológico. Depois de conhecer um pouco mais sobre a localidade, ver imagens, saber sobre quantidades de habitantes e sobre o clima, será aplicada duas atividades aos alunos sobre o que foi passado nas aulas anteriores. As duas atividades que foram elaboradas serão para ver o desenvolvimento dos alunos sobre o tema. Agora entrando em artes, primeiro ano a quinto ano, unidade temática Artes Integradas, objetivos de conhecimento, patrimônio cultural, habilidades, conhecer e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório. Aí iremos começar a sexta etapa falando um pouquinho sobre a cultura da cidade de Pelotas. Pelotas é uma cidade rica em cultura. A cidade conta com um belo patrimônio cultural arquitetônico, de forte influência europeia e um dos maiores de estilo eclético do Brasil, em quantidade e qualidade, com 1.300 prédios inventariados. Ou seja, Pelotas é uma cidade bem rica em cultura, já dá pra gente saber, né? Até aqui a gente já viu que é um lugar com bastante coisa, com bastante cultura, com bastante prédios que são antigos, como a gente pôde ver, né? Até o estilo da prefeitura e tudo mais. Aí colocamos aqui duas curiosidades bem legais, para começar a falar um pouquinho sobre a cultura de lá, porque lá é uma cidade bem rica em cultura e escolhemos
três coisinhas que é da cultura de lá para poder falar para vocês e mostrar um pouquinho, né, do que acontece lá, dessa parte cultural. Agora eu vou falar as duas curiosidades, né, sobre a cultura. No ano de 2006, Pelotas foi eleita pela revista Aplauso a capital da cultura do interior do estado. Ou seja, ela foi eleita até na revista Aplauso, por ser uma cidade muito cultural, por ter muitas coisas que, que envolvem, né? Então, por ter ganhado esse título, a gente já vê que lá é uma cidade rica em cultura, que eles prezam bastante por isso. Mais uma coisa. A zona da colônia de Pelotas oferece vários destinos e as mais variadas formas de desfrutar o que a natureza tem de mais belo, como trilhas ecológicas orientadas, banho de cascata e cachoeira, passeios a cavalo, esportes radicais e uma culinária bastante rica. Ou seja, lá tem várias coisas para fazer, tem bastante trilha, dá para andar a cavalo, então dá pra gente tomar banho em cascata, dá pra desfrutar bastante da natureza. Agora a gente vai falar sobre os famosos doces de Pelotas. Eles têm uma herança culinária portuguesa, alemã e italiana. Os doces de Pelotas fazem muito sucesso e, graças a eles, a cidade é conhecida como a capital nacional do doce. A cidade também conta com uma Feira Nacional dos Doces, que acontece todos os anos, a tradicional Feira Doce. Evento responsável por promover a cultura doceira para todo o Brasil e afora. E também ajuda a economia da região, levando turistas e gerando empregos da cidade. Os doces de Pelotas, eles são uma mistura de etnias que fazem eles virar um marco assim na cidade. Tem os doces feitos de ovos, que vem da cultura portuguesa, tem os de coco, que é da africana, e tem os que é de caldas e de frutas cristalizadas, que vem da culinária francesa. Eles levam tão a sério o assunto de doce que em 2018 passou a se tornar um patrimônio imaterial do Brasil. Alguns doces são os quindim, bem casado, ninho, tem o camifeu, tem o papa de anjo, olho de sogra, pastel de Santa Clara, entre outros. Temática: primeiro ano ao quinto ano. Música. Habilidades: identificar, apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial aqueles da vida cotidiana. Objetos de conhecimento, contextos e práticas. Agora vamos falar um pouquinho do folclore de Pelotas. É uma diversidade bem enriquecedora da cidade, né? Todos os anos em Pelotas acontece o Folclore Internacional de Pelotas. O evento reúne diversos grupos do Brasil, Argentina e Uruguai e promove atividades gratuitas e abertas à comunidade durante os 4 dias de evento. Ou seja, lá acontece um folclore todo ano que é meio que original de Pelotas e reúne vários grupos de danças de todos os tipos de danças, né? Não só do Brasil, traz outras culturas pro folclore e outros tipos de dança, com bastante diversidade e compartilhando assim parte da história e das peculiaridades das regiões através de danças, músicas, vestimentas e costumes. 77 artistas são de fora da cidade, destes 40 de outros países, tornando assim a importância do evento para o turismo e economia do local. Ou seja, vem gente de fora para participar lá, as roupas de outros países, vem gente também de outro país para se apresentar. Então é um folclore lá, um evento bem rico. São 4 dias de evento e esse evento também ajuda na economia do local, né?
E nada é competitivo, esse evento não é competitivo, é só apresentações mesmo para conhecer outras origens, outras danças, outras culturas, tudo em um só folclore em 4 dias de evento. E nunca fui, mas deve ser muito legal participar desse evento, né? Ter o prazer de ver diversos tipos de dança, roupas, vestimentos, enfim. Agora a gente vai falar sobre as músicas gaúchas. Ao falar do estilo musical gaúcho de Pelotas, a gente vemos que eles são um pouco diferentes do que a gente encontra em São Paulo e do resto do Brasil. Eles também são uma mistura de etnias, né, que foram heranças trazidas de outros países, que são os portugueses, africanos, italianos e até os indígenas. Tem outros também. E esses países que ajudaram a construir o estilo musical gaúcho. Os primeiros gêneros trazidos para o Rio Grande do Sul foram a valsa, a polca e a mazuca. As danças gaúchas também não se sabem ao certo quando surgiram, mas são os ritmos de chulas, milonga, chamamé, pó de fitas, entre outros. Desenvolvimento metodológico. Como já conhecemos alguns estilos musicais da cidade por meio de vídeo, iremos mostrar algumas músicas e danças típicas gaúchas e do seu folclore. Após mostrar as danças, faremos uma roda de conversa na sala de aula e iremos debater sobre o que os alunos acharam de modo de dançar. Se tem alguma diferença dos estilos musicais que temos aqui em São Paulo. Deste modo, iremos mostrar para eles como cada região tem sua cultura, sua história, sua maneira de viver, e como o Brasil é um país rico em culturas e diversidades. Com a influência de outros países, podemos viajar para diversos lugares e povos sem ao menos sair de onde vivemos. Produto final. Ao final do projeto, os alunos irão compreender como é a região de Pelotas, onde está localizada e a cultura da cidade. Faremos um simpósio reunindo as atividades feitas em sala de aula durante e ao decorrer do projeto. Levaremos os alunos até a cozinha da escola e contar com a ajuda de todos para elaborarmos uma receita do doce típico de Pelotas, o quindim. E convidaremos os pais dos alunos para visitarem nosso simpósio e conhecer a bela cidade de Pelotas. No preparo da receita, as crianças vão ter o auxílio da professora, eles vão fazer apenas as coisas básicas. E vão ter todo o auxílio da professora, os ingredientes vão ser fornecidos pela professora e eles vão estar ali com todo o auxílio, tá? Da professora no que fazer e ela que vai mexer nas coisas mais difíceis. Bom, essa foi nossa apresentação, espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção de todos.